Graças e paz, boa noite. Tem alguém aí? Boa noite. Oh, obrigado, Ana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Estava com saudade de tocar. Todo aniversário eu toco. Lembro de quantas vezes no início, quando a gente começou a igreja, assim era, né? Era fazendo um pouco de tudo. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero primeiro te dar boas-vindas a todos que aqui estão. Bem-vindo a essa casa. E te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42, uma reflexão linda. Perdão, 39. Lucas 2, 39. Chamei essa reflexão de Link Church 12 anos, o que faz um adolescente? É a pergunta que eu gostaria de responder. Obrigado, os que estão chegando aqui na frente, muito obrigado. Lucas 2, 39, diz assim o texto. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Senhor exigia, voltaram para a sua cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia, se fortalecia, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram a caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles os acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando, muito ansiosos. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, porque já tivemos a oportunidade de cantar livremente, de te adorar também com os nossos recursos financeiros. Obrigado pela liberdade que temos para estar aqui com essas portas abertas. Nós nos lembramos nessa hora de tantos perseguidos, tantos que não têm essa possibilidade, e pedimos que o teu amor os alcance também. Obrigado, Pai, por podermos refletir na sua palavra. Então vem agora e ajuda-nos a entendê-la, para que ela tenha e faça todo o significado que ela pode fazer, mover, transformar e nos encorajar. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Há 12 anos atrás, um pequeno grupo de 13 pessoas se reuniu lá na nossa cozinha. A nossa cozinha nós morávamos num quarto, cozinha e banheiro, em North West London. E nós nos reunimos há 12 anos atrás com a ideia de ouvirmos a palavra de Deus, cantarmos, orarmos uns pelos outros, termos comunhão, partilhar o pão e sonhar. O clima naquela, na verdade, não era noite, era como estamos aqui hoje. Eu acho que nós nos reunimos mais cedo, porque estava de dia ainda. Era de fé, acreditávamos, pelo menos eu e a Cecília acreditávamos. Era um clima
de um pouquinho de medo também. O que vai acontecer? Nos reunimos numa cozinha, dizemos, vamos fazer uma igreja, mas o que vai acontecer? Não dava para prever. O clima era também de otimismo, coragem. A gente tinha uma certeza no coração. E essa certeza era bem clara. Era, abra a sua cozinha e fale do Evangelho de Jesus. E assim começou essa igreja, aqui em Londres, há 12 anos atrás. O clima aqui era bem amistoso. Quem estava naquela época lembra que a libra estava beirando 6 pounds, 6 reais a libra. Eu lembro da experiência naquela época de falar com as pessoas que enviavam dinheiro, eles falavam assim, nossa, já comprei 3 apartamentos no Brasil agora com essa libra a 6. Eu lembro disso. Mas como você fez isso? Pedi empréstimo, porque olha, a libra está 6. Esse era o clima. Aí era uma época que estudantes chegavam todo o tempo. Porque como estudantes ficavam aqui tranquilamente, podiam trabalhar, né, part-time, então era estudante chegando o tempo inteiro. Londres era a terra prometida naquele momento, porque o camarada fazia conta, 6 por 1, escola, aprender inglês, era uma coisa tremenda. Agora, lá no Brasil, por incrível que pareça, 12 anos atrás, o momento que estavam vivendo lá era muito semelhante com o que estamos vivendo agora. E, para provar isso, eu fui atrás do nosso primeiro boletim, que tem a data de 7 de outubro de 2002. E olha o que eu escrevi na primeira semana da vida da igreja. Meditação. Qual é o seu alvo para essa semana? O que você está fazendo para alcançá-lo? Errou? Pecou? Acerte a mira. Deus te ajudará. Agora escuta isso. Mais uma semana se inicia e já podemos agradecer a Deus pela vida que Ele nos concede. No Brasil, as eleições tomam a maior parte da expectativa diária do cidadão, dando ao nosso povo um pouco mais de esperança por um país melhor. Por aqui, nas terras da monarquia, nasce um projeto e uma vontade louca de construir uma igreja com a nossa cara, com os nossos ideais e com a paz que excede qualquer entendimento. Não é religião, moda, nem misticismo. É simplesmente uma possibilidade que foi aberta há mais de 2000 anos atrás, que é de encontrar e de se relacionar com Deus através do seu Filho Jesus, que um dia morreu por todos nós e que hoje está vivo, por isso que estamos aqui. Essa é a nossa proposta e que Deus nos abençoe nesta tarefa. Boa semana, bons alvos, acerte sua mira, não se esqueça de ler a carta de Tiago, primeira leitura que fizemos com a igreja. São só 5 capítulos, eu escrevi entre parênteses, e cuidado com as propostas da Cíntia. Tentei lembrar que bendita ilustração foi essa, não consegui lembrar. Não consegui, fiquei, de onde que eu tinha? Eu falei, com certeza eu coloquei alguma Cíntia na mensagem, não era, com certeza a irmã da Bel, porque nem conheci, e coloquei lá, devia ser alguma coisa má que ela tenha feito na mensagem da semana. Com amor a André e Cecília. Você repara, tempo de eleição no Brasil, 12 anos atrás, expectativas, e eu terminei assim, olha que interessante, minha última palavra no boletim, seja pontual, vamos mudar nossa tradição. Só rindo mesmo, né? A tradição que não muda. Mas no primeiro boletim, 12 anos atrás, eu escrevi esse negócio. Aí nós tivemos a segunda reunião, e a segunda reunião já não foi mais na cozinha de casa, foi numa galeria, como aquela ali em cima, de uma igreja, lá em Kensal Rise, na Methodist Church. Ficamos ali, nos reunimos ali, e depois da galeria descemos para o templo, usávamos um cantinho do templo, depois um outro cantinho, até que usamos o espaço. Ali, inclusive, em Kensal Rise, foi onde nós tivemos as primeiras grandes festas. Quem não se lembra, quem estava lá, né, Bel, do Natal, que sobrou tanto peru, a gente tinha tanto medo que faltasse comida,
que a gente fez tanto peru, mas tantos peru, era quase um por cabeça, assim, um negócio absurdo, era medo. Medo de falar, pô, a gente não pode chamar as pessoas para comerem com a gente e não ter comida. Passaram mal, um bando de gente passou mal. Eu acho que é porque comeram muito, na verdade. Eu acho que nunca viram tantos perus assim. Naquela igreja em Kansas Rise, nós tivemos também, acho que o primeiro grande produção de casamento, que foi do Roy e da Sandra. Sei quem de vocês lembram lá, ela arrumou as mesas, começou a mostrar que ela tinha o dom, né, de organizar, assim. E tinha até bolhas de sabão, né, quando ela entrou na igreja, foi muito legal. Pra você ter uma ideia, naquele primeiro ano da igreja, eu fiz 11 casamentos. 11 casamentos em um ano. Desde o início, gente, nós deixamos claro uma coisa muito, muito tranquila, que a igreja tinha que ser firmada na palavra. Então, assim, nós tínhamos o café com Bíblia, tinha o seminário, tinha o café no parque, tudo com Bíblia. Tinha uns grupos pequenos, outras empreitadas que a gente fazia, e o negócio era a Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Eu e a Cecília, naquela época, a gente, como eu disse, tinha que fazer quase tudo. Espiritual ao físico, ministração de louvor, palavra, limpeza, comida, cozinhar, era muito interessante. E fora isso, por sermos mais jovens e não termos filhos naquela época, né, a gente andava loucamente com todo mundo. Se o passeio ciclístico fosse meia-noite, era meia-noite passeio ciclístico. Se o passeio ciclístico fosse de madrugada, era de madrugada. Se fosse de dia, era de Não tínhamos filhos do nosso relacionamento, mas tínhamos filhos que eram jovens. Nós morávamos lá naquela casa, e aquela casa onde nasceu a igreja era o verdadeiro Polo Norte. Era um frio absoluto. Pra você ter uma ideia, para ficar na cozinha, a gente ligava o forno da casa e abria o forno para o forno esquentar a casa. E não foram poucas as vezes que nós dormimos, eu e a Cecília, na cama com os filhos do lado. Os filhos eram os jovens da igreja, que talvez por carência, por amizade, por nós sermos muito colados, dormíamos juntos, todo mundo ali. Era uma coisa chocante. Carinho, amor. Foi lá no Polo Norte, inclusive, que um belo dia eu recebi o Tiago, ainda menino, né? Quantos anos você tinha, Tiago? 22, era menininho, né? Tiago, menininho, chegou para mim com essa cara que não mudou muito, né? Poxa, pastor, é que eu queria pedir sua bênção, porque eu quero noivar, quero casar com a Bel. 12 anos atrás. E aquele momento foi muito lindo, todo mundo sentiu tanta alegria, tanta paz no coração, e casados, e aqui estão, bendito seja Deus por isso. Nesses 12 anos, também nós fizemos muitas produções. Quem não se lembra dos teatros que nós fizemos, né? Nós fizemos teatros, nós fizemos filmes, nós fizemos concertos, acampamentos, nós fizemos plantio, nós fizemos colheitas, cada coisa na sua estação. Eu vi gente chegar aqui e ser transformada, e se tornar um ser melhor. E vi gente chegar aqui e mostrar que sempre foi pior e que nunca desejou ser nada melhor. Que é comum também, cada um manda em si. Vi pessoas serem transformadas, vi pessoas saírem da mesma forma que entraram. Aqueles que assim saíram foi porque chegaram no país e, longe de papai e mamãe, longe da família, falaram, uau, agora eu estou livre, agora eu vou aprontar todas. E quantos, infelizmente, tomaram um caminho não muito legal. Desde o início, a igreja não ficou também limitada às 4 paredes. A gente mal começava a entender a linguagem da internet e já estava a gente lá com um sitezinho simples. Devia ter umas 5 páginas só, né? Mas estávamos lá tentando dizer ao mundo, tentando colocar mensagem. Eu lembro que nessa época uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você tem que começar a cobrar para as pessoas ouvirem as suas mensagens. Você prega bem, então cobre. Eu falei, eu não tenho coragem. De modo que tudo que tiver no website vai ser para todo mundo.
E eu fiquei muito feliz essa semana, porque eu entrei no quadro de estatísticas do nosso website e descobri que só esse ano, em outubro, só esse ano, até outubro agora, nós tivemos quase 70 mil visitas. Quase 70 mil visitas. Mais de 200 mil páginas. Vou repetir. 200 mil páginas vistas. E Guilherme, você está aí, você não viu, né? Eu tinha posto no Dropbox até para você colocar e não perceberam, né? Eu tinha colocado a lista de países que estão acessando, já passa os 50 países. Entre eles, Iraque, Irã, Arábia Saudita. Impressionante. Tem alguém lá que fala português acessando o site. Legal. No Brasil, eu sei que tem gente até nas plataformas da Petrobras ouvindo as mensagens. Fico feliz. Porque nós sempre entendemos que igreja não é só as quatro paredes. Assim nós nascemos, assim nós crescemos e nos tornamos agora adolescentes. É uma igreja adolescente. 12 anos, é uma igreja adolescente. E como foi um dia, Jesus, que é o pastor maior dessa igreja, um adolescente. E se nós fomos chamados para imitar Jesus, e se nós fomos chamados para viver como Jesus viveu, eu comecei a fazer essa pergunta: o que Jesus fez ou fazia com 12 anos de idade? E a resposta está no texto que você e eu lemos. Mas antes de eu entrar nesse contexto, eu quero te dar um minutinho. Você lembra o que você fazia com 12 anos de idade? 12 anos de idade, por favor, compartilhe com quem está do seu lado. Você tem alguma memória dos seus 12 anos de idade? Fala com a pessoa do seu lado. Talvez você não esteja muito longe dele para alguns. O que você fazia? Como que era a tua vida com 12 anos de idade? Que escola? Namoradinha, namoradinho? O que você tinha lá com 12 anos de idade? Você era revoltado? Queria sair, a mãe não deixava, tinha hora para chegar em casa, né? Queria namorar, não podia, para as meninas, na minha época, né? Hoje já nem é mais pergunta, né? O que você assistia com 12 anos? Sessão da tarde? Com bolachinha, né, Elis? Bolacha, sessão da tarde, ia bem, né? O que você fazia com 12 anos, Edu? Você nem lembra, né, Edu? É incrível, né? É incrível pensar. Volta para mim, por gentileza. Depois você pode continuar a conversa durante a comida. Vamos ver o que Jesus fazia com 12 anos de idade. O contexto é o seguinte: festa da Páscoa. Os judeus espalhados pela terra, nas festas, 3 vezes ao ano, eles iam até Jerusalém. Se você fosse um judeu que morasse na Babilônia, lá no que hoje seria o território do Iraque, você chegaria nas festas, você iria pegar o seu camelo, o seu jumento, você iria em romaria para Jerusalém. Isso é um fato histórico. Então, se você morasse no norte de Israel, se você morasse no território ali que hoje seria Jordânia, não importa onde você morasse, você iria fazer uma peregrinação. Existia toda uma metodologia para avisar as pessoas, porque você tem que lembrar que naquela época ninguém tinha um calendário fixo, nem relógio para saber que a data chegou. Mas alguns meses antes da festa, os montes, eles começavam a subir nas montanhas, os montes, e fazer uma espécie de fumaça, e aquela fumaça era decodificada pelas comunidades, e as comunidades iam então se preparando, querendo dizer, chegou a hora de fazer viagem e ir até Jerusalém. Você vai em Jerusalém hoje, você encontra até esses montes onde as pessoas subiam para ir avisando. E de Jerusalém ia subindo até a Babilônia. Então era comum essa peregrinação. Então o que nós lemos aqui é que os pais de Jesus, chegando numa dessas festas, no caso aqui a festa da Páscoa, eles decidem então e vão para Jerusalém. E é muito relevante isso, porque a Bíblia nos mostra então, que eles moravam em Nazaré. Eles continuavam em Nazaré, na Galiléia, e iam então para Jerusalém. E eles vão, comemoram a Páscoa, tem um tempo lá gostoso. Você tem que lembrar que a Páscoa encapsulava 7 dias sem fermento. Então ninguém chegava lá para o dia da Páscoa, todo mundo chegava lá para passar no mínimo os 7 dias de Páscoa. Se tivesse mais dinheiro, chegava um pouquinho antes, ficava um holiday um pouquinho maior.
E aí eles estão lá, comemoram, acaba a Páscoa. O que eles comemoraram nessa Páscoa? É óbvio que eles não estavam comemorando a crucificação nem a ressurreição de Jesus, eles estavam comemorando a redenção do Egito. Então, todas as vezes que você estiver lendo lá nos evangelhos a palavra Páscoa, eles estão comemorando que um dia eles foram escravos do Egito e que não eram mais. E aí eles comemoram a Páscoa. Aí vem um problema danado nesse texto, que é a primeira versão do Esqueceram de Mim, não em New York, mas em Jerusalém. E eu pergunto para você, que pai no seu cuidado esquece um filho? Esquece um filho numa viagem. Esse texto é muito estranho, porque eu fico imaginando, caramba, José e Maria estavam lá juntos, foram passear, curtiram a festa, vão embora, e a Bíblia diz que eles andam um caminho de um dia. Você sabe quanto que era um caminho de um dia, média? Não eram corredores nem atletas, com família, com animal, com tudo, 35 quilômetros. Eles andam 35 quilômetros e aí que eles param, cadê Jesus? Eu acredito que o melhor cenário de hipóteses para essa questão acho que tinha algum menininho lá parecido com Jesus que eles devem dar uma olhada assim, está ali, mas não era. Ou eles eram bem displicentes. Ou a chamada Virgem Maria, toda santa, era uma mãe que esqueceu o filho, que é um pecadinho dela. Ó, se fosse eu, o marido dela, falava, cadê o seu filho? Ainda mais na sociedade patriarcal que era. Eu acho que o José deve ter dado uma bronca danada nela. Tanto que você vai ver daqui a pouco que na hora de conversar, José fica mudo. Quem fala é mamãe, papai fica quieto. Então eles esquecem de Jesus, daí eles resolvem voltar. Filhinho não veio. E o texto nos diz o quê? Que depois de 3 dias, então você imagina a angústia que um pai e uma mãe, que o seu filho não está mais com ele, e passam 3 dias para encontrar novamente o filho. Eu teria infartado no caminho, sem sombra de dúvida. Eu acho que eu teria entrado em completo desespero. E aí eles vão aonde? Eles vão no templo, e quando eles chegam no templo, está lá Jesus, um adolescente com 12 anos, fazendo o quê? E ele está estudando as Escrituras. Ele está sentado entre os doutores. Ele está ouvindo, ele está fazendo perguntas, é o que o texto nos diz. Qual a conclusão dessas palavras? É que ouvir, questionar, todo mundo sabe que é o formato que nós humanos fazemos o quê? Aprendemos na escola, ouvindo e questionando. Hoje eu estava na escola de balé da minha filha e tinha uma placa enorme lá numa escola muito antiga, dizendo assim, a coisa mais importante é perguntar sempre. Isso não é escola. Jesus então estava no templo ouvindo, questionando, aprendendo. O texto também nos diz que ele causou admiração. As pessoas falam, poxa, ele é impressionante, a sua inteligência. A sua inteligência e as respostas que ele dava nesse contexto. E aí vem mamãe. Talvez pressionada para o papai, e ela fala, por que você fez isso com a gente? Como se ele fosse o culpado. Como eu culpasse o Andrezinho o dia que ele fugiu lá de casa. Ele teve uma fuga um dia lá, mas foi achado rápido. O que você fez, menino? O que você fez? Culpam Jesus como se ele tivesse tomado um caminho, mas Jesus olha e responde. Por que a preocupação? O único lugar que eu poderia estar e estou é na casa do meu pai. Não há outro lugar, mamãe. E assim, o texto conclui que mamãe e papai não entenderam nada. E sem entender nada, pega filhinho e partem jornada de volta para casa. Aí, ponto final no diálogo, Jesus, filhinho, se houve um tapa, uma bronca, pergunte para Jesus, para Maria e José quando chegar no céu, nós não sabemos. Mas o que acontece é que o evangelista Lucas termina dizendo o seguinte, que ele, esse adolescente, ele seguiu com seus pais, ele obedecia seus pais e a sua mamãe guardava os eventos no seu coração. A mãe que filmou a cena, que percebeu o que aconteceu, guardava esses eventos no seu coração. E Lucas encerra dizendo, e ele crescia em sabedoria,
em estatura e graça diante de Deus e dos homens. É impressionante porque a Bíblia, depois desse texto, parece que cai uma cortina na vida de Jesus e nós não ouvimos nada de Jesus por 18 anos. Então, a última referência que nós temos de Jesus é na sua adolescência, com 12 anos de idade. Ele vai aparecer depois só com seus 30, quando ele se manifesta como, sim, aquele homem. Alguns dizem porque 30 anos era a idade da maioridade no mundo antigo, não 18, não 21, mas 30, quando alguém era um homem. E Jesus aparece só depois de 18 anos. Então, a pergunta que eu quero fazer e quero que a gente reflita é o seguinte: o que eu posso, o que você, o que nós como igreja podemos aprender com Jesus de 12 anos de idade? Primeiro, se eu fosse você, eu anotaria. Se quisermos imitá-lo com 12 anos de idade, seguindo o que a gente leu, a dica de Jesus é o seguinte: estejamos mais juntos como igreja, na casa de Deus, na casa do nosso Pai. E fazendo o quê? O que Jesus fazia? Ele ouvia, ele perguntava. Não tem porquê você estar numa igreja se você não está ouvindo e perguntando. O que significa? Aprendizado. O púlpito é um local de informação. O púlpito é o lugar de colocar as peças no lugar, e aí você vai para a tua semana, e com aquelas peças no lugar, reflete, cresce, aplica, vive e sente a transformação acontecer. Porque a transformação vem a partir da ação, e não do êxtase do culto. A transformação é quando eu falo, deixa eu ver se esse negócio funciona, aí você faz e você vê que funciona. E essa é a minha maior alegria com a fé. Não preciso berrar, não preciso gritar, não preciso fazer estremelique. Experimente, você vai ver que Deus, o Deus da Bíblia é verdadeiro. Então, se nós quisermos imitar Jesus com 12 anos de idade, estejamos mais e mais juntos na casa do Pai, ouvindo, perguntando. Na resposta de Jesus há um senso de prioridade. Mãe, é óbvio que não há outro lugar para eu estar. Mãe, é óbvio, o único lugar que eu poderia estar é na casa do Pai. Isso demonstra claramente que Jesus tinha prioridade. Ele não estaria brincando com seus amiguinhos, ele não estaria fazendo qualquer outra coisa, a sua prioridade era essa. É óbvio que eu não quero dizer com isso que ninguém tem que ter a sua vida, o seu lazer, o seu desfrutar, é óbvio. Mas Jesus nos ensina, com 12 anos, prioridade. Segundo, se quisermos imitar Jesus com 12 anos de idade, crescemos em obediência às autoridades. É lindo, por que o evangelista colocou isso? E Jesus os obedecia. Por quê? Olha, volta lá para o seu texto para você ler isso. Eles ficavam maravilhados, tarará. Ele desceu com seus pais, verso 51. Ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. Por quê? Por que escrever isso? Por que mostrar que ele, com 12 anos, era obediente? Isso é muito relevante. É muito relevante porque naquela cultura o menino se torna homem com 13 anos. 13 anos, ele faz o chamado bar mitzvah, que é o ritual de um menino virar um homem na tradição judaica. Mas Jesus, com 12, já entendeu a obediência. Com 12 anos, um menino, antes de fazer o bar mitzvah, ele não precisa, por exemplo, fazer um jejum. Seu pai vai lá e fala para ele: filho, está tudo bem, você ainda não é um homem, está tranquilo. Mas aqui o evangelista faz questão de afirmar, ele já entendia o que era autoridade, papai e mamãe, eu, filho, eu obedeço. Então, se nós quisermos imitar Jesus com seus 12 anos, eu quero te encorajar a resgatar o honra teu pai e tua mãe. Mas naquele sentido que falei a semana passada, como quem carrega um peso, como quem ajuda. Não como quem dá uma medalha, honra ao mérito. Vou comprar um chocolate para minha mãe esse final de semana para ela ficar feliz. Não. É como quem ajuda, como quem presta um serviço. E não só o seu pai e sua mãe, mas nesses tempos de política, novamente,
a consciência das autoridades. A consciência de que César é César, independente de quem ele seja. Independente se ele é do teu partido ou não, ele é César. Ninguém todo esse povo que vivia sob ocupação romana ficava, vamos rebelar contra César porque nós não elegemos César. Não tinha como, o problema lá era pior do que hoje. Porque hoje ainda tem o voto direto. Naquela época, os imperadores se matavam entre si, o mais forte sobrevivia e subjugava todo mundo. Nós ainda temos o poder do voto. Então, o que eu entendo disso é que nós precisamos restaurar, nós precisamos olhar de maneira diferente o papel das autoridades. O que eu quero dizer com isso? Você pode dizer para mim, pastor, eu sou esquerda, eu não concordo, eu tenho a minha vida. Ótimo, problema seu, essa é a sua vida, essa é a sua filiação, está tudo bem. Mas respeite a autoridade, no mínimo, como cidadão que cumpre com seus deveres de cidadão. Porque aqui entra hoje um drama. Estava falando com o Roy essa semana, ele me contando uma história daquelas tragédias que todo mundo você ouve aqui, alguém ligou para ele, tendo um plano mirabológico, um plano terrível, dizendo assim, olha, eu tenho uma ideia para como trabalhar de entregador de carro, com o meu carro, eu vou alugar um carro, e vou copiar o documento, e vou mostrar para o chefe, ele não vai nem perceber que o carro é alugado. O que você acha? O que você acha? Eu acho que você devia estar na cadeia, infeliz. Se fosse para mim, era isso que eu ia falar. Eu acho que você devia estar na cadeia. Você é uma mente, tu é mente criminosa. Uma mente criminosa. Por que você, podendo fazer tudo certo, você está com ideia de fazer tudo errado? Não dá para entender isso. Então, respeito de autoridade significa também viver como cidadão, de maneira coerente, de maneira correta. E é óbvio que isso engloba também o teu chefe. Você ama teu chefe no trabalho? Ele é demais, ele te dá flores. Alguns. Mas eu tenho a impressão que a maioria existe assim uma frição. É uma autoridade. É uma autoridade. É aquilo que eu falava muito lá no início da igreja, porque estudantes que a gente tinha, né, naquela época faziam qualquer trabalho, muita gente com limpeza, muita gente com babysitter, e era a ideia, olha, você trabalhou 3 horas e ficou 3 horas, ótimo, mas não fale que trabalhou 10 se você ficou 5. Porque você diz respeito à autoridade. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus não tem nada a ver com isso. E o pior, que o infeliz que faz isso ainda conta, né? A trouxa da minha patroa não entrar em casa, eu saí logo. Respeitar a autoridade é um padrão de integridade. E então, se Jesus é colocado aqui como alguém que obedecia à autoridade que estava acima dele, com seus 12 anos, e é o Jesus que depois, mais tarde, mantém o mesmo perfil, dizendo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É um Jesus que entendeu o que eram autoridades. Se quisermos imitar Jesus desde os seus 12 anos, sejamos sujeitos às autoridades. Se quisermos imitar Jesus com 12 anos, nós também precisamos nos envolver no crescimento com sabedoria. Desenvolver sabedoria. Como você sabe se a sua sabedoria está sendo ampliada? Você sabe se a sua sabedoria está sendo ampliada se você está errando menos porque você só olha para quem já errou e fala, não vou fazer igual. Você sabe que a sua sabedoria não está crescendo se você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vai lá e repete igualzinho o negócio. Se você repetir e parar de fazer, você é inteligente. Mas se você quiser ser sábio, você aprenda com o erro dos outros. E não erre também igual. Não faça o mesmo erro de quem já fez. Aprenda com quem já errou, sem ter que repetir o erro. E o burro, é claro, é aquele que erra, vê alguém errando, imita, erra de novo e continua errando. Se quisermos imitar Jesus, nós precisamos crescer em sabedoria. Porque a Bíblia nos diz que ele crescia em sabedoria. Ele crescia também em estatura, ele crescia em tamanho.
expandia-se. Se nós então quisermos imitar Jesus, nós precisamos expandir a nossa proclamação. Como eu disse, fiquei muito feliz de olhar para a internet e falar, uau, milhares e milhares de pessoas estão acessando isso, que bom. Mas nós precisamos também expandir a partir da minha vida, da sua vida, nas ruas onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. Se quisermos imitar Jesus, nós precisamos também crescer em graça, no favor de Deus. O que significa graça e o favor de Deus? Significa que não só Deus nos olha e cuida das nossas necessidades, da nossa vida, dos nossos problemas, mas que as pessoas que estão ao nosso redor reconhecem que há Deus na nossa vida. As pessoas reconhecem que há Deus na sua vida. Ou quando você fala que vai na igreja, a pessoa leva até um susto. Você. E esse caso é muito comum, infelizmente. Se quisermos imitar Jesus com 12 anos de idade, e também com a sua reaparição pública depois, eu te encorajo a continuar a caminhada. Eu te encorajo a continuar olhando para Jesus e falar, Senhor, eu quero continuar te seguindo. Não quero fazer do pastor, é ele que... Não sou eu não, é Jesus. É Jesus, o nosso modelo maior. Todos os dias, até a sua volta, ou até a nossa morte e nosso encontro com Ele. Como o nosso primeiro boletim mostrou, eu quero continuar encorajando a todos nós que sejamos não uma religião, mesmo no melhor sentido da palavra, mas que a igreja seja simplesmente um reflexo de um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento pessoal com Ele. E eu confesso para vocês, gente, que quando eu olho para trás e falo, caramba, passaram-se 12 anos, né? 12 anos de vida. Parece que, primeiro que voou o tempo, mas também teriam tantas histórias para a gente escrever, tantas coisas, tantos momentos, tantas fases. E eu queria, primeiramente, agradecer a Deus. Está lá alguma coisa? Ah, lá, esse é o boletimzinho aí, que eu falei para vocês. Eu queria agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele nos sustentou até aqui. Agradecer a cada um que aqui esteve desde o início. Agradecer àqueles que chegaram depois que o barco já estava andando. Agradecer àqueles que têm chegado. E dizer que o desejo continua o mesmo, que é de ser uma igreja reflexiva, uma igreja que pense, uma igreja que viva a Deus e que Deus seja refletido na nossa vida, nos nossos casamentos, no nosso amor, na nossa vida, no nosso relacionamento com a família, com os amigos, no trabalho, que sejamos luz. Até quando? Só Deus sabe. Mas a igreja de Cristo, ela vai permanecer para sempre. Você pode ir embora amanhã, voltar para o Brasil, a igreja permanece, porque a igreja é do Senhor. E eu queria te convidar para ficar de pé comigo, já que nós começamos a igreja lendo Tiago, eu queria te convidar a abrir a carta de Tiago no capítulo 5. Que eu acho um texto lindo e uma referência para continuarmos a caminhada. Tiago 5, eu vou ler a partir do verso 7. Se você quiser ler mesmo na sua versão, pode ler comigo. Tiago 5, 7 diz assim: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juízo está às portas.
Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, Link Church, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós, ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Oremos. Obrigado, Senhor, porque nestes 12 anos o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor, porque nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos em que alguém sofria, nos momentos em que alguém sorria, em todos eles o Senhor esteve conosco. Muito obrigado. Nós te damos graças e queremos, Deus, pegar a tua palavra que é verdadeira e mais uma vez reafirmar nosso desejo de continuar vivendo a partir do recebimento das boas novas que um dia invadiu o nosso coração. Eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, por cada pessoa, por todos esses anos. Quero te agradecer por aqueles que chegaram e partiram. Quero te agradecer pelo impacto que essa igreja tem tido em tantas pessoas espalhadas pelo mundo. E quero te pedir que o Senhor continue nos dando forças para proclamar Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Muito obrigado, Senhor. Continue nos guiando, continue nos dirigindo e que o Senhor possa acrescentar mais e mais pessoas. Não só para acrescentar números a essa igreja, mas para descobrirem que com Deus a vida é bem melhor. Com Deus a vida é muito melhor. Faça assim, Senhor, e aceite o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.